Para o louvor dele que nos encontramos hoje aqui pela manhã, para adorá-lo, para exaltá-lo. E é com alegria que eu convido a igreja, por gentileza, a abrir suas Bíblias. A primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro, capítulo 2, leremos os versículos 1 ao 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Assim diz o Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a doce e maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Graças te damos, Senhor, por esse tempo tão precioso, onde, junto, na comunhão dos santos, elevamos as nossas vozes, não para louvor humano algum, mas para louvor e glória de ti, Senhor. Nosso Senhor Jesus, nosso amado, aquele que deu a vida por cada um de nós. Nós somos teus servos e queremos sim ser chamados como sacerdócio real, nação santa, mas precisamos fazer jus a isso. Por isso, ajude-nos, Senhor, a compreender a palavra de hoje, porque o Senhor nos afirma que somos casa espiritual edificada em Cristo. Ajude-nos, ensine-nos o que significa ser edificado em Cristo Jesus. Toda honra, louvor e gratidão damos somente a Ti, no nome precioso do nosso amado Jesus. Amém e amém. Bem, a vida de Jesus em si resolveu um problema tremendo, um problema humano profundo, porque nós, como pecadores, não tínhamos acesso a Deus de uma forma significativa. Nenhum de nós. Nem o homem mais santo tinha acesso a Deus se não fosse por Jesus Cristo. Todos os métodos, aqueles que nós tentamos alcançar a Deus e compreendê-lo, estavam muito aquém do que o Senhor precisa. Estávamos completamente errados. E embora a criação de Deus, aquilo que a gente vê, os animais, as plantas, as árvores, os céus, as estrelas, declare a glória de Deus, as nossas mentes deturpadas a pervertem. Nós fazemos o contrário. Mas Deus resolveu esse problema de uma forma clara, absoluta e resoluta. O problema de sermos incapazes de conhecê-lo ou entendê-lo. E como ele fez isso? Enviando seu Filho ao mundo como um ser humano. Deus se fez homem para que nós pudéssemos compreendê-lo e a mensagem a qual ele tinha desde a eternidade prevista e planejada para cada um de nós. Essa criança, surpreendentemente, em breve revelaria o que? A glória de Deus para todos aqueles que o cercavam, da maneira mais clara possível, a um mundo de então perdido e pecaminoso, e nós também nos incluímos nesse. Estávamos perdidos e vivendo uma vida pecaminosa. E aqui a gente vê o apóstolo Pedro de uma forma maravilhosa, como ele lançou o fundamento do Espírito de Deus, no capítulo anterior, como nós estudamos, operando de forma assim eficaz a palavra, e ele construiu em 3 virtudes em particular. Ele enalteceu o que ele falou acerca da fé, acerca da esperança,
e acerca da caridade. E agora, nesse capítulo 2 aqui, nós adentramos de uma forma tão especial, como ele coloca, elaborada e fundamentada nas Escrituras, ao mencionar o Antigo Testamento. Ele alerta nós, os crentes de então e nós, crentes, de forma também elaborada e clara, sobre a seriedade, a importância de entender quem somos e o que significa ser casa espiritual, bem como sobre a pessoa de Jesus. E é oportuno esse texto de hoje, não planejado por nós, mas iniciamos o mês. Algumas igrejas fazem cultos especiais por conta do Natal que está por vir. Nós não planejamos dessa forma, mas não aceitamos do mesmo jeito, é evidente. Mas esse texto ele tem muito a ver com Jesus, porque quando ele começa para nós falando acerca da casa espiritual, como devemos nos alinhar com Cristo Jesus, ele inicia o texto de uma forma tão específica, dizendo: deixe de lado toda malícia, todo engano, deixe de lado. Visto que, para as pessoas para quem o apóstolo Pedro em particular escreve, elas são nascidas de novo. Ele não está falando com um povo descrente, nação distante, ele está falando com crentes, está falando com cada um de nós hoje aqui. E ele as exorta a deixar de lado todos os vícios que fossem contrários ao seu caráter, como homens regenerados e, consequentemente, deveriam fundamentalmente amar umas às outras. E ele aconselha de que forma? Deixe de lado, como se fossem pesos, como se fossem fardos, que não eram adequados para os bebês recém-nascidos carregarem, como roupas velhas e gastas, que devem ser descartadas e que eram inadequadas para as vidas daqueles que estavam caminhando no Senhor. E a analogia aqui é que os crentes devem ter, pelo alimento espiritual, o mesmo anseio que um bebê tem pelo leite da sua mãe. E não que o leite seja elementar ou básico, não por isso, mas é que ele seja genuíno, pois dessa forma ele vai ser nutritivo e também transformador. A palavra de Deus nos nutre, nos exorta e nos transforma. E se isso não ocorrer na tua vida ou na minha vida, há algo de errado conosco, não com a palavra de Deus. E a santidade cristã, ela em particular, ela é contrária aos costumes dos gentios. Sempre foi, direção oposta. E o primeiro vício que ele menciona aqui é a malícia. Deixe de lado todas as malícias. Porque ter atitudes maliciosas é uma marca de um homem não regenerado. Aquela fala mansa, ardilosa, é uma marca, uma característica de homens não regenerados. Tem pecado? Sim. Tem progresso? Pode ter. Mas ele alerta e exorta de cara: deixe de lado as malícias. É muito impróprio para aqueles que nasceram de novo, e nem tampouco é consistente com a relação que ele faz dos irmãos com os bebês que não têm malícia. Por isso que ele coloca essa analogia. E tudo isso, de fato, deveria ser deixado de lado em relação a todas as pessoas, sejam quais forem, de todas as formas e em absolutamente todas as instâncias. Toda astúcia, toda fraude, todo engano não deve ser encontrado naqueles que se chamam ou se apresentam como filhos de Deus. Hipocrisia para com Deus é quando as pessoas professam aquilo que não têm. É ter duas caras. Hipocrisia quer dizer duas caras, ter duas faces. É aquele que se mostra bem, mas o interior dele é mau, reside o mal. Zelo pela religião, devoção. Tá ficando com eco aqui, acho que vocês estão mexendo aí. Tá dando um eco aqui para mim. Quanto mais perto eu chego, mais eco dá. Zelo pela religião, devoção fervorosa e sinceridade na adoração a Deus fazem com que isso, para os hipócritas, demonstre uma santidade. Mas a realidade é que a santidade não é dessa forma que se mostra. Santidade é algo no interior. Você pode estar exteriormente mostrando justiça, mas interiormente reside o mal. E é isso que Paulo deixa bem claro. Que aqueles que estão cheios de vaidade interior, fingimento de amizade, falsidade nos relacionamentos, falta de continuidade, isso tudo é o que ele mostra. Fala pacificamente com a boca, mas não com o coração. É um alerta importante para os crentes de então e para nós hoje. Por isso que toda a palavra, como o autor de Hebreus diz, ela é viva, eficaz e fundamental para separar juntas e medulas, alma e espírito, e separar aqueles que têm convicção com as coisas do Senhor. E quando ele exorta os crentes para dizer se é que, ou seja, há uma condição, uma pressuposição que ele acha, mas ele pergunta, se é que vocês já provaram que o Senhor é benigno. Ou seja, ele exorta e depois ele pergunta, será que vocês já provaram, já tiveram esse sentimento? Saber que o Senhor é bondoso? É como ter um gostinho de Cristo, de sua graça. É como participar de comer o pão e beber do sangue dele, como faremos daqui a pouco nessa celebração da ceia do Senhor. É ter a vida eterna. Somente tais pessoas têm seus benefícios salvadores.
Somente aqueles que professam a fé genuína em Cristo Jesus sem hipocrisia é que participam da ceia e recebem a nutrição espiritual, a transformação, a mudança, porque de fato ocorre algo para aqueles que recebem a plenitude de Cristo. Vivem pela fé somente nele e recebem a nutrição diretamente de quem? Dele próprio. Cantamos aqui, ele é o pão da vida, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo. Somente ele é a luz do mundo. É ele que traz luz às trevas. É ele que traz alimento para aquele que tem fome. E o apóstolo Pedro aqui, ele não tinha dúvida alguma a respeito dessas pessoas. Pois ele tomou como certo que eles tinham essas experiências. Portanto, eles não poderiam deixar de almejar ter o Evangelho, e sabendo que o Evangelho, as boas novas, é a revelação de Cristo Jesus, que expõe a pessoa dele, as riquezas da sua graça, e aqueles que estão nele têm o descanso. Por isso essa graça de Deus, o favor imerecido de Deus nas nossas vidas é algo que deve nos atrair poderosamente para ele, poderosamente, para que venha nos inflamar com amor tão especial, porque é real isso, é fato. Entender que Jesus, com toda a sua beleza e santidade, ele nos deu vida e vida profunda. Calvino fazia uma comparação com Platão quando ele disse: se Platão afirmou isso de forma tão profunda em relação ao entendimento que ele tinha do que é belo, do qual apenas ele contemplou de longe como uma ideia obscura, que ele não tinha percepção real, isso é muito mais verdadeiro em relação a Deus, quando deu seu Filho para cada um de nós. Muito embora sabemos que ele foi deformado na cruz do Calvário, como o profeta Isaías antecipou, mas essa deformação não removeu hipótese alguma a beleza da sua santidade. Por isso somos chamados a exalar o bom perfume de Cristo, a exalar a face de Cristo naquilo que fazemos e naquilo que somos. Quando o apóstolo Pedro fala, chegando-vos para ele, se é que conhecesses o lado bom dele, e agora dessa forma você chega nele porque ele é a pedra viva. Ele compara Jesus como pedra viva, e Pedro sabia muito bem o que ele estava dizendo quando ele fala acerca de pedra. Ele aprendeu quando Jesus falou para ele, você é pedra, eu sou rocha. Através de você vou edificar a minha igreja. Então quando Pedro faz essa analogia no texto, ele sabia muito bem o pensamento dele em relação àquela rocha, que era o Cristo Jesus, sobre a qual a igreja está sendo construída. Processo contínuo de construção sobre a rocha que é Cristo, pedra fundamental sobre a qual todos nós, todo crente é edificado. Nós fazemos parte dessa construção, nós somos parte integral dessa construção, por isso a importância, é relevante que você saiba disso. A sua ausência no mundo, no contexto cristão, é como se uma pedra fundamental faltasse na construção. Não a pedra fundamental que foi Cristo, mas uma pedra na construção. Imagina os tijolos sendo assentados, aquele que conhece construção sabe o que eu digo, remova um, vai ficar algo manco. Especialmente se for próximo à coluna, ou na construção de uma viga, se faltar uma estrutura metálica. Ou seja, todos nós somos parte da construção da igreja. E é fundamental esse entendimento, porque quando a gente percebe que Cristo é comparado ao fundamento e pedra angular, é demonstração de força e durabilidade. Não é por acaso que 2000 anos depois, cá estamos celebrando a vida, falando do mesmo fundamento que é Cristo Jesus. Chamado pedra viva por quê? Porque ele é a própria manifestação da vida. Sem ele estaríamos mortos, imersos nos nossos pecados. Mas com ele nós estamos vivos. Ele sendo Deus, ele é o mediador entre Deus e nós. E como homem, ele comunica a vida espiritual eterna ao seu povo. Razão essa pela qual nós fazemos uma vez por mês essa ceia do Senhor, para nutrir o nosso espírito da mesma forma que nós precisamos nutrir a nossa carne. Supõe-se sim que Cristo venha do céu para estar conosco, e nós aqui na terra nós temos fé e esperança de alcançá-lo em todo o tempo. Lembrando que na sua morte o véu foi rasgado de cima a baixo, livre acesso temos ao Pai através de Jesus Cristo, nosso mediador. O plano de redenção completou, acabou, nada mais a fazer. Jesus Cristo ali falou, está consumado. Ou seja, está consumado. Eu sim sou o Filho de Deus, eu vim para uma missão. Esse véu foi rasgado e apesar das nossas muitas transgressões, há um senso dentro de nós, de alguma forma, de uma necessidade da justiça de Deus, da graça dele. Nós precisamos disso. Nós precisamos da plenitude de Cristo para ter o descanso, para ter o conforto, para ter a satisfação que a gente precisa. Diante de tantas turbulências, diante de tantas vozes que o mundo nos oferece, nós precisamos disso. Todos nós devemos ser encorajados a vir até ele, a nossa rocha fundamental. Crendo que de fato ele foi lançado como alicerce,
Aí então nós podemos lançar nossas vidas como parte dessa construção. É alegria externa e alegria interna. A alegria interna é permanente, sempre. Em Cristo Jesus estamos 100% alegres todo o tempo. A felicidade externa às vezes pode ter momentos de tristeza, que nos acomete, que nos abate, como recentemente falamos no culto de oração, mas ela é temporária. Agora a alegria interna ela é durável. Em Cristo Jesus nós suportamos as aflições, em Cristo Jesus nós suportamos as perdas, em Cristo Jesus nós podemos suportar situações que sem Ele nós estaríamos perdidos nesse mundo. E vós também, como o apóstolo Pedro, ele fala, se Cristo é pedra viva, ele nos coloca no mesmo padrão, no mesmo nível, porque ele fala, vós também como pedras vivas. Só que aqui ele aponta quando ele fala, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Portanto, não há opção para o crente. Quando nós somos parecidos com Cristo, como pedra viva, nós temos que fazer parte da construção da igreja. Nós não temos opção. O chamado é para um, o chamado é para outro. Todos nós, sem exceção, temos um chamado dentro do corpo de Cristo. Todos vocês, todos nós, temos um dom a ser dado. O dom não é para ser praticado para você próprio, o dom é para ser compartilhado. E aqui ele deixa bem claro, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. Aqui Pedro, sem dúvida alguma, ele queria exortar os fiéis a se consagrarem, entendendo que somos templo espiritual, casa de Deus. Nós somos chamados templo e habitação do Espírito Santo de Deus. O que eu faço pelas manhãs ao olhar pelo espelho e deparar comigo mesmo e falar, puxa, eu sou templo e habitação do Espírito Santo de Deus, como é que eu continuo fazendo outras coisas? Como é que eu continuo entendendo que eu faço parte de uma construção grande e não vejo a importância de cada um dos meus irmãos e também desprezo a minha importância? Porque nós temos algo para dar e temos muito a receber. Portanto, todos nós devemos estar bem ajustados para que juntos possamos formar um templo único. Portanto, na vida do crente, não há espaço para desânimo. Não há espaço para desânimo. Puxa, mas como é possível isso, Beto? Não há espaço para desânimo. Pode ter tristeza, pode ter angústia, pode ter luta. Certamente vivemos no mundo, passamos por isso. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E ela tem que ser muito maior do que qualquer situação que nos cerca. E é uma honra para nós, quando ele fala, sabendo que ele nos consagra para ser templo, onde ele habita, ele é adorado e também nos faz sacerdotes. O mundo não conhece isso, as religiões do mundo não conhecem isso. Não tem noção do que significa ser chamado de templo, habitação de Deus, e sequer ser colocado dentro de um templo onde se adora a Deus, ele nos chama como sacerdote. É uma honra para nós. Se a cada manhã olhar para o espelho, ao invés de me julgar, e olhar e falar o que eu estou fazendo para a edificação do reino, certamente eu seria um homem melhor. Você terá um homem melhor, uma mulher também melhor. Esse é um contexto que a gente vive como crentes genuínos, caráter sendo forjado diariamente. E Pedro menciona isso como uma dupla honra, para nos estimular mesmo, para que a gente possa servir a Deus de uma forma mais eficaz. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele fala que nós nos entregamos como sacrifício vivo. Você só se entrega como sacrifício vivo quando você se nega a si próprio. Não há outra forma. Negue-se a si próprio e carregue a cruz de Cristo. E aqui não tem nenhuma menção de você pegar um galho de árvore pesado e carregar. Não é isso que ele quer dizer. Significa você suportar as aflições como ele suportou as aflições. Só de pensar, só de imaginar, hoje conversando com a equipe lá da classe dos novos membros, a gente fez esse comentário, só de imaginar que alguém deu a vida por mim, eu deveria ter, assim, me assustar um pouquinho, para não usar uma palavra mais pesada. Alguém deu a vida por mim. Alguém foi torturado por mim, porque a morte de Cristo foi um processo de tortura que não há igual na face da terra. Então pare um minutinho e pense, alguém foi torturado para que você estivesse aqui hoje de manhã. Sabe o que é isso? Alguém foi torturado, alguém foi morto. Uau, é duro. E é isso que aconteceu. Alguém morreu. O sangue de um justo foi derramado para que você estivesse aqui hoje. Faça a reflexão de alguns segundos e fala, puxa, e que luta que às vezes eu tenho para fazer isso, para fazer aquilo para o corpo de Cristo. Eu não estou aqui exortando ninguém, eu estou lendo a palavra de Deus. E esse é um fato aceitável para Deus. Ou seja, quando ele fala que eu aceito você, é o sacrifício que aceitava a Deus através de Cristo Jesus. Em nenhum momento os meus sacrifícios, as minhas ofertas, os meus dons serão aceitos se não houver abnegação da minha vida. Nunca a minha oração vai ser completa e digna
As distrações vão me demover do meu momento. Deveriam ser diferentes, mas não são. Nunca seremos tão diligentes quanto deveríamos, porque as nossas obras, elas são imperfeitas. Por isso que através de Cristo, Ele, Deus, nos recebe com amor. Ele sempre olha para nós, um Deus amoroso, um Deus maravilhoso. Jesus Cristo, através dele, nós obtemos o favor de Deus por causa de Cristo. Não porque eu sou menos ruim ou mais bonzinho, é por causa de Cristo. E Pedro nos exorta de forma bem clara aqui a remover toda e qualquer fração ou falta de fé que podemos ter a respeito da aceitabilidade também das nossas obras. Porque quando eu me deparo diante do Senhor daquilo que eu faço, eu também não tenho que ficar me julgando o tempo todo. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que aconteceu esse assunto na igreja, aconteceu aquele? Será que sou eu? A gente tem por natureza, sendo líder da igreja, sendo pastores da igreja, liderança da igreja, sempre nos colocarmos diante do Senhor, e é correto fazer isso. O Daniel fez isso, ele se colocou diante de Deus e falou, a começar por mim. Então a gente faz isso não por hipocrisia, mas a começar por mim, Betinho. Se há algum pecado, pecado escondido, pecado explícito, o Senhor me mostra para eu saber o que está acontecendo. Certamente eu sou pecador, erro todos os dias, mas as perguntas devem ser feitas, mas também ao mesmo tempo eu não devo diminuir aquilo que a gente tem como oferta a Deus. Porque quando Pedro fala nesse aspecto, isso é importante para nós, porque eu entendo que as minhas obras, elas são por excelência, não por mérito meu, mas pelo mérito de Cristo Jesus. E esse entendimento, essa fração que me separa do meu eu de Cristo, faz com que eu possa servir a Deus na minha singularidade e falar, eu estou servindo a Deus com o maior zelo possível. Esse é o dom que Ele me deu e é assim que eu quero servir. Essa é a gratidão que eu tenho por Ele. Não é por acaso que nós abrimos o culto tendo chamada adoração, confissão de pecados e gratidão. Porque tudo isso se resume na ministração da palavra de Deus, para que ela possa entrar e chegar dentro de nós. E é somente através de Cristo, ou seja, Deus nos trata com tanto amor que em Cristo Ele atribui um valor especial às nossas obras, que em si próprias não mereciam nada. Mas quando eu as entrego em nome de Jesus, Ele fala, eu aceito, Betinho. Mesmo sendo você pecador, mas eu perdoo teus pecados. A Bíblia nos assegura que Ele perdoa os nossos pecados de ontem, de hoje e todos. E não significa que não pecaremos, repetindo. Mas Deus, por amor que Ele tem por nós, através do Filho, Ele nos perdoa e aceita as nossas obras. Portanto, não diminua aquilo que você tem que fazer na igreja. Não se ache pequeno. Não, eu não tenho nada para oferecer. Você tem muito a oferecer. Há muitas necessidades na igreja. Muitas coisas a serem feitas para que ela cresça e esteja como um dia como hoje, pela graça do Senhor, cheia. Há muito o que fazer, a igreja precisa de você, porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Não é esse templo que Deus nos deu, a igreja somos nós, indivíduos. Por isso nós somos chamados templo e habitação do Espírito Santo. Ao passar por aquela porta, você não está no templo e habitação do Espírito Santo, não. Você está numa construção de 80 anos, muito bem feita, muito bem reformada e mantida por essa equipe aqui, por nós. Mas templo e habitação do Espírito Santo é você, sou eu, nós é que somos a construção da igreja. Hebreus 13, 15 diz, por meio dele, mencionando Jesus aqui, ofereçamos o sacrifício de louvor a Deus. O sentido é o mesmo, pois oferecemos sacrifícios por meio de Cristo, para que eles sejam aceitáveis a Deus. E aqui Pedro ele deixa bem claro quando ele fala, eis que eu ponho em Sião a principal pedra de esquina. Grande parte da humanidade não conhece a Deus, não conhece o Senhor, não conhece Jesus. Pelo contrário, julga a Cristo de acordo com essa narrativa mundana. É assim que julgam a Cristo. Não, mas eu respeito a Jesus, ele é um grande profeta. Ele foi um grande homem. Não, Jesus é Deus. Jesus é Deus, ele está à direita de Deus Pai, no seu papel, Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, absoluto, reinando, intercedendo por cada um de nós. A ingratidão e a impiedade dos homens faz com que Cristo seja desprezado em toda parte. E é essa a razão que poucos lhe prestam a devida honra. Por isso que Pedro aqui nos lembra o que havia sido previsto, dito através de Cristo, pelo profeta Isaías. Isaías 28, no versículo 14 ao 16, presta atenção no que Isaías escreve. 700 anos antes de Cristo. Depois ele tem investido palavras contra a maldade desesperada da nação de Israel. Ele escreve assim, versículo 14 do capítulo 28.
Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais esse povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o peso do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, Isaías falando para esse povo, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e o vosso concerto com a morte se anulará. A vossa aliança com o inferno não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Fecha aspas. Ou seja, o profeta antecipou a pedra angular de Sião. Ele exorta o povo de então e exorta a igreja, e exorta o mundo que nos cerca, o mundo ímpio, o mundo pecador. Isso prova que só Jesus vai libertar o mundo das trevas, da mentira e do pecado. É só Jesus Cristo. E não há construção da igreja sem Cristo. Porque não há outro fundamento que não seja Ele. Nossa salvação é encontrada somente nele. Quem então se afastar dele no mínimo grau, descobrirá o quê? Que o alicerce não é mais o sólido, ou não é mais a solidez da pedra da esquina, mas sim um abismo, um precipício. Essa é a razão de nós estarmos próximos de Deus. Como é que você se aproxima de Deus? Na comunhão dos santos. Tem outra forma de você se aproximar de Deus. Não, eu oro a Deus, eu clamo a Deus sozinho no meu quarto. Certamente, eu não tenho dúvida, eu também faço isso. Mas é na comunhão dos santos que eu estou exercendo a minha fé. Que eu estou pondo em prática o que é dom do Espírito. Eu manifesto o amor, a santidade, a longanimidade, domínio próprio, bondade, maldade também. Eu manifesto para o meu próximo. Como eu vou ser chamar o templo e a habitação do Espírito Santo se eu não abrigo ninguém? Se eu não ponho ninguém na minha frente para me exortar e ser exortado e confrontado? O profeta Isaías, ele não apenas o chama de pedra angular que conecta todo o edifício, mas ele também chama pedra de prova, segundo a qual o edifício, essa estrutura tem que ser formada. Ele é, portanto, o único fundamento. E Pedro aqui, o apóstolo Pedro, ele tirou das palavras de Isaías o que era especialmente adequado no argumento que ele estava montando aqui, que Jesus é a pedra escolhida. É a pedra fundamental, a pedra de esquina e a pedra escolhida. Do mais alto grau, nível de excelência, pedra preciosa, portanto é sobre ele que nós devemos continuar a construção da obra. Essa honra é atribuída a cada um de nós? Não. Essa honra é atribuída somente a Cristo, por mais que ele seja desprezado pelo mundo, mas que o mundo despreze e fale coisa a respeito dele, ele é considerado preciosíssimo para Deus e deve ser também considerado preciosíssimo para cada um de nós. Quando Pedro chama ele de pedra angular, dá a entender que aqueles que não se preocupam com a salvação, não se preocupam com Cristo. E essa é uma chamada de atenção para nós. Se eu não o tenho como pedra angular de esquina da minha vida, é como se eu estivesse desconsiderando tudo que ele fez para a minha salvação. É uma palavra dura de Pedro aqui. Que nós temos que entender que somente ele, Jesus Cristo, forma e planeja a sua igreja. Nós fazemos parte da construção e ele é o fundamento da nossa salvação. Aqueles que mantêm a unidade da igreja descansam em Cristo efetivamente, pois ele é colocado como pedra em Sião, como a pedra de Sião. Isaías também diz lá no capítulo 2, de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ou seja, também de Sião saiu a nossa fé que derivou o seu início. A igreja do Antigo Testamento, étnica, nação de Israel, culminou na igreja de todo mundo. A igreja para nós visível, para o Senhor invisível, a igreja de Cristo por toda a face da terra. Essa é a igreja a qual nós fazemos parte. E para nós que cremos, ele fala, ela é preciosa essa pedra. É preciosa, como uma pedra mesmo, mais valorosa do que qualquer pedra preciosa. Muito mais valorosa. Se ela é aos olhos de Deus, deve ser para nós também. Os incrédulos não sabem disso. Ao rejeitarem Cristo, eles não lhe tiram a honra. É muito comum alguns desonrarem a Cristo, ou alguns cristãos se desviam, a gente fala, poxa, está maculando a pessoa de Cristo. Não está maculando em absolutamente nada. Deus não se resume num pecado. Deus é soberano acima de todas as coisas. Haverão desvios, sem a menor sombra de dúvida. Hoje estudamos, no nosso estudo que antecedeu o nosso encontro aqui, sobre a igreja. Sobre a igreja. E é bem claro, a igreja mais pura da face da terra tem pecado e tem malícia.
Portanto, se considerarmos como parte das igrejas mais puras da face da terra, há malícia e há engano e há erros. Por isso a importância da comunhão. Por isso a importância da comunhão. Jesus, pedra angular, é quem sustenta o edifício. Eu tenho que olhar para Ele o tempo todo, porque é Ele que sustenta a minha vida. Diante de lutas, dificuldades, Ele que sustenta. E Pedro aponta aqui a maneira pela qual ele se torna um tropeço, mesmo quando os homens se opõem de uma forma assim perversa à palavra de Deus. E a gente vê muita perversidade àqueles que se manifestam contra a palavra de Deus. As coisas que se falam. E embora na época os judeus professassem estar dispostos a receber o Messias, ainda assim o rejeitaram de forma furiosa. De forma furiosa. A oportunidade que tiveram de tirar Cristo da crucificação, eles simplesmente se opuseram e falaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Rejeitaram. E Pedro afirma de forma clara que todos aqueles que não recebem a Cristo, como revelado no Evangelho, são adversários de Cristo. São adversários. Somos chamados amigos de Cristo porque devemos amar uns aos outros. Aqueles que rejeitam a Cristo, portanto, são adversários porque resistem à sua palavra. Resistem, assim, são obstinados em resistir à palavra de Deus, portanto, estão num processo de autodestruição. E a culpa não é de Deus, a culpa é dos homens se tropeçarem nele. Até porque a incredulidade é que leva os homens ao quê? Contenderem com Deus frequentemente. O homem, ele é incrédulo, ele não crê, ele ofende e contende com Deus o tempo todo. Por isso que nós vemos as pessoas envelhecerem sem Deus e não terem rumo na vida. E vai ser assim com 100% de todos aqueles que não creem em Jesus Cristo. 100%, não 99%. Por mais que aos olhos do mundo alguém pode ter prosperidade, ganhos materiais, chegou a uma idade e tal e tem tudo, mas não tem Cristo, ele não tem nada, ele é vazio. E nós temos que ter compaixão e misericórdia dessas pessoas, porque eles vão arder no fogo do inferno. E Pedro aumenta de uma forma muito clara aqui que essa incredulidade das pessoas é como se fosse Deus permite isso tudo. Mas eles que rejeitaram a salvação. Sem dúvida alguma, essa circunstância tornou os judeus na época indesculpáveis e também hoje indesculpáveis, porque o Messias foi apresentado para eles, assim como foi apresentado para todos nós. E aqui Pedro ele faz um chamado, na verdade, que é o que a gente chama o chamado externo, não é o chamado eficaz que transforma todo mundo. E essa ingratidão ela foi suficientemente provada quando rejeitaram a palavra, Cristo, que foi pregada. Já indo para o finalzinho, eu quero trazer uma palavra também, que a tua salvação em particular. Se você deve olhar para cima, a tua salvação foi a coisa mais monumental que pudesse acontecer na tua vida. Incomparável. Nós cantamos aqui hoje incomparável. A tua salvação, cada um de vocês aqui, foi a coisa mais monumental que aconteceu na tua vida. A gente dá esse valor. E foi efetuada pelo Espírito Santo de Deus através da palavra que foi ministrada na tua vida. É fundamental a gente ter consciência disso. E o poder da palavra de Deus purifica a tua alma para criar um amor sincero por Ele e pelos irmãos, porque somos, plural, templo e habitação do Espírito Santo. E a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: o que eu estou fazendo com esse favor de Deus? O que eu estou fazendo com essa graça alcançada, esse favor, essa coisa tão maravilhosa que partiu de Deus para me salvar e me tirar do mundo? Nós começamos a nossa vida como bebês espirituais, como crianças, tornamos jovens espirituais, fortes na palavra. Então nos tornamos também, alguns, especialmente pais espirituais, que não apenas conhecem a palavra, mas conhecem o Deus que está por trás da palavra. Mas a verdade é que nós estamos muito aquém do que deveríamos e poderíamos ser ou estar. Esse é um julgamento interno teu. Esse é um questionamento interno teu que você tem que fazer. Nós temos que constantemente voltar à palavra de Deus para criar um tipo de, aspas, descontentamento pessoal. Quanto mais descontente eu estou com o meu crescimento, mais eu vou buscar o Senhor. Essa é a razão de nós permanecermos. E o mesmo sentimento tem que estar por um ardente, uma paixão pelas coisas do Senhor. Finalizando os versículos 9 e 10, ele deixa bem claro quando ele fala: aqueles que o rejeitam, tropeçam, desobedecem à palavra. Aí ele parte para um versículo falando de uma forma tão tremenda. Mas vocês, cada um de vocês sentado nesse banco hoje, mas vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês não eram povo, mas agora são povo.
Não recebeu misericórdia, mas agora recebeu misericórdia. Isso é uma escritura espiritual assinada com o sangue de Cristo. Propriedade exclusiva. Eu olho para a cruz e vejo, alguém foi morto, torturado para que eu estivesse aqui hoje. E o Pai desse Jesus humano está no céu e diz para mim que eu sou propriedade exclusiva dele. Não sei onde eu ponho minha cara. Honestamente, não sei onde eu deveria pôr minha cara. Naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu sou, pela obra de Deus. Que privilégio. Por que isso tudo? Ou para que esse privilégio? Tem uma razão. O texto diz, para que anuncieis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro aqui aponta de forma bem cuidadosa o objetivo, a razão, a finalidade do nosso chamado. Para que a glória de Deus possa ser estimulada na minha vida e através da minha vida. Eu não posso ser o mar morto que recebe água, está ali e apodrece. Eu tenho que ser o Rio Jordão, passa por mim e continua suprindo. Ou seja, eu encho e esvazio, eu encho e esvazio. É para que eu possa, de fato, manifestar a maravilhosa luz de Cristo na minha vida. Deus, somente Deus, nos favoreceu com esses imensos benefícios. E Ele manifesta isso constantemente. Por quê? Para que a glória dele seja manifestada e revelada através de cada um de nós. Através dos louvores, através das virtudes. A sabedoria, a bondade, o poder e a justiça de Deus que brilha na minha vida e na tua vida deve ser anunciada, proclamada por todo mundo, de todas as formas. Portanto, cabe a nós, somente a nós, declarar essas excelências. Cada um de nós temos a responsabilidade, não apenas pela língua, mas pelo nosso testemunho, pela minha vida, pelo que eu sou, pelo que eu faço, por aqueles que estão debaixo da minha vida, pela minha esposa, pelo teu esposo. Manifesta a glória de Deus dessa forma. E esse ensino deve ser objeto de meditação diária para cada um de nós. É um tremendo texto para começar o mês de dezembro. Para a gente entender que deve ser continuamente lembrado que nós, todas as bênçãos de Deus, as quais Ele nos favorece, elas são destinadas para esta finalidade única, proclamar o Evangelho de Cristo. Somente o Evangelho dele. E através de nós. Devemos também observar que quando nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz, ou a maravilhosa luz de Deus. E com essas palavras, ele, na verdade, ele amplifica o quê? A graça divina. Ele amplifica a graça divina, porque ele deixa bem claro para nós, se ele tivesse só nos dado luz, já seria algo maravilhoso. Mas ele nos deu luz e tirou-nos da ignorância do pecado, do abismo do pecado. Ou seja, ele iluminou e nos tirou fora. Isso é gratidão pura que a gente tem que ter para o resto da nossa vida. Temos que aprender, ou temos que lembrar qual era a condição, qual era a minha posição, a minha condição antes de ser chamado. A gente ora de forma muito bacana, Senhor, obrigado por ter me tirado de um lamaçal e me colocado em um lugar de honra. Mas eu tenho que aprender qual era a minha condição. O próprio profeta Isaías também diz, as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas, para você, sobre ti o Senhor será visto e a sua glória resplandecerá em ti. My goodness. O que eu estou fazendo com a palavra de Deus? O que eu estou fazendo com aquilo que Ele me deu? Salvação. Quando vemos as obras de Jesus nos evangelhos, eu vejo o quê? Eu vejo o poder de Deus sobre a minha vida. Quando eu contemplo a morte e a ressurreição de Jesus, eu vejo o dom, o presente, a graça dele, da sua salvação e sua justiça na minha vida. Tudo que Jesus disse e fez em sua vida, ele explicou o quê? Quem é Deus para nós. Ele apontou para Deus. Quando nós vemos Jesus, nós vemos o caráter e a natureza de Deus como Pai. Jesus revelou a glória de Deus na sua humanidade. Essa é a razão dele ter vindo, mostrar para nós quem é Deus. Suas obras, suas palavras, seus ensinos, suas meditações, suas tristezas, seu choro, quebrantamento, suor de sangue, tudo isso apontava para Deus. Todos os nossos conceitos errados, ele destrói e reconstrói para uma imagem verdadeira, genuína e cristalina de quem é Deus e quem é o Pai. Sua supremacia, ela está acima de tudo, nos confronta, exige uma submissão constante a Ele como Senhor e Salvador. A generosidade, a graça, o amor dele nos inunda diariamente e nós não percebemos isso. Ele nos dá graça após graça. Graça após graça. Qual é o sentido do Natal? É a revelação da glória de Deus no seu Filho Jesus. Period. Esse é o sentido do Natal. Em inglês aqui eles falam Jesus
is the reason for the season. O mundo fala isso bonitinho, repetitivo. Né? Jesus é a razão dessa estação. Mas para nós crentes, nós temos que tomar muito cuidado com essas expressões corriqueiras. Nossa época de Natal, de fato, seja passada procurando constantemente qual é o propósito de Deus na minha vida e no contexto de igreja. Buscando Ele em tudo, nas Escrituras. Não deixe que as circunstâncias do mundo, não deixe que os problemas do mundo, não deixe que a dificuldade e a luta que é real, é justa e doída, e eu sei de muitas das lutas dos meus irmãos, com relação a trabalho, com relação a documento, com relação às finanças, é uma luta justa, dura, mas resista isso tudo, não deixe entristecer teu coração e nem deixe, em hipótese alguma, o espírito de desânimo te abater. Não deixe, lute contra isso. Lembre-se, apóstolo Pedro, você, eu vou pôr no singular, vou dar no plural, você faz parte de uma raça eleita. Você é um sacerdote real, faz parte de uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.